usar material que não precisa, desperdício. Quando você comenta assim que gosta de fazer o simples bem feito, uma coisa que a gente abordou aqui com o Rodney, né, foi a questão de que o pessoal, antigamente, tinha uma outra visão da arquitetura, que era mais sociologia, entender o que a pessoa precisa para poder fornecer uma coisa próximo do que ela realmente está pensando. Você acha que essa rapidez que o pessoal precisa de projeto, essa utilização de softwares que está sendo mais rápido, você acha que está ficando mais do mesmo? Por isso você acha que talvez quando você faz um projeto pequeno é agradável? Talvez seja um projetinho simples, bem feito. Porque assim, você chega lá, a pessoa fala assim, pô, eu quero 3 quartos, sala, suíte, conceito aberto, tal. Às vezes você fala assim, puta, mais do mesmo. É o que eu tô falando assim. Então, às vezes, talvez o que te dá um pouco mais de conforto em fazer, pô, a pessoa quer uma coisa assim, pô, eu queria 2 quartos, às vezes não precisa de coisa aberta, pô, mas você consegue desenvolver um projeto legal, a pessoa você acha que, assim, até pensando na parte de dar aula, que tá muito automatizada essa questão de projeto? A turma... Então, hoje eu estou trabalhando com mais outros arquitetos, né? Que foi uma busca que eu precisei, assim, interna, de compartilhar. Eu acredito muito no compartilhamento das coisas. Você é um cara coletivo, né? Eu vejo, desde que eu conheci você, eu vejo que é um cara coletivo. Por exemplo, eu conheci o Alex, ele falando assim, vocês vão pra onde? Você é de Sorocaba, né? Então vamos lá, eu levo no carro. A gente tava, eu e mais uma menina... Você estava no curso que eu estava lá em São Paulo e a gente veio de carona. Então né? É um cara coletivo, ele se preocupa, até nessa parte da sustentabilidade entra muito isso. Ele se preocupa mesmo não tendo a obrigação de se preocupar com as pessoas. Eu acho que isso, a arquitetura é um pouco isso. Eu sentia falta, hoje eu estou na MS FAS, que são, virou uma família para mim ali, né? A Fran e o Alan, a gente se dá super bem, tá super legal a gente trabalhar junto. E a gente está tentando sair desse vício que você está falando, de as pessoas fazem casas que parecem showroom, né? Ou ficam fazendo aquela casa que o Guto Requena, que também é aquele de Sorocaba, fala muito, aquela casa triparticionada, burguesa, né? Que o serviçal fica separado da casa. Não existe mais isso. Acabou essa fase, né? A gente tá num mundo agora que as pessoas têm que ser iguais, não tem que ter mais essa discrepância de você é meu funcionário, você não aparece, você entra pelos fundos, né? Ninguém te vê. Não tem mais isso, A né? gente está em um mundo de igualdade, né? De todos os gêneros que a gente vê, pelo menos pela mídia. Então acho que a arquitetura é o principal foco para seguir esse mundo. Sim, a arquitetura ensina, né? E a arquitetura eu acredito muito assim que a arquitetura é a forma que eu tenho de externar o que eu penso. Expressar. Né? É uma das formas de expressão que eu tenho, né? Eu gosto de outras coisas também, eu gosto muito de coisas manuais, né? Essas maquetinhas, eu fico doido, né? Mas a arquitetura eu consigo colocar ideias, né? Então, que nem a gente tava fazendo aqueles cursos em São Paulo, cada aula que eu tinha, o próximo projeto que eu ia fazer, eu tentava trazer aquilo que eu aprendi e colocar, porque eu acho que é uma forma que eu não esqueço nunca mais. Então, se eu aplico aquele conceito, eu sempre vou ter aquela referência que eu fiz ali, deu certo, não deu. Sempre tento aplicar, por exemplo, uma coisa nova numa escala pequena. Você é um cara que não tem vergonha de testar. Você testa muito. Na verdade, eu gosto, não é ter vergonha. Eu gosto de experimentar. Eu fico incomodado de fazer coisa objetiva. O óbvio. O óbvio me incomoda. Sabe? Aquela coisa que as pessoas fazem sempre igual, que nem você falou. Automatizou, né? 3 quartos, tem que ser assim. É que ele copia e cola, muda uma coisinha aqui que nem eu começo a voltar pro caipira, sabe? Aquele negócio do caipira que você falou. Então, eu penso hoje, por exemplo, a gente tá na época de pandemia aí, né? Então, a gente tinha antigamente, não sei se vocês pegaram, mas eu cheguei a ver casas que, por exemplo, o banheiro era fora da casa, né? Sim. E isso era desconfortável. E aí, o que aconteceu? As pessoas trouxeram o banheiro para dentro da casa. Não contente, as pessoas trouxeram o banheiro para dentro do quarto. Né? Será que isso é legal? Não é? Né? Porque hoje a gente vê esse negócio de contaminação cruzada, não sei o que. Um banheiro no lugar que você fica 8 horas dormindo do lado de um banheiro. Né? Às são vezes... coisas que tem que se pensar com o processo de evolução, né? E é uma coisa de arquitetura que talvez era normal até agora, mas que talvez o banheiro seja uma área que não fique legal tão perto da cozinha, tão perto do quarto. Talvez ter um closet mesmo separando já seja melhor do que direto o banheiro. Você abre a porta e... Tipo uma antessala, alguma coisa assim. Isso é um dos exemplos que a arquitetura pode refletir, né, e mudar.
A gente tava falando do carro elétrico, né? Muita coisa. Hoje em dia tem evoluções, mas tem que se pensar se essa evolução é boa para o ser humano, né? E a arquitetura, acho que a principal influência da arquitetura é isso, pensar na vida das pessoas, desde o dia a dia até dentro da casa, né? É um pouco de antropologia, né? Então é isso que a gente tava falando. A gente vem lá do banheiro fora da casa, depois ele vem para dentro da casa, depois ele vai para dentro do quarto, e depois a gente percebe que tá tudo errado e às vezes até a gente pode criar outra forma do banheiro daqui a pouco não ser mais da forma que a gente imagina hoje, né? Que nem a gente vê no Exterminador do Futuro lá, que o cara não sabia nem usar o banheiro, né? Então acho que a arquitetura brinca um pouco com isso, com a ficção, com a realidade, com o simples, com o sofisticado. Quanto mais a gente experimenta, mais a gente sabe usar a melhor opção para aquele caso, né? E a gente vê que você é um cara mais rodado aí, no sentido de viajado, já foi para vários países. Isso traz muito na sua essência, no sentido de você ver algo e trazer para o seu projeto, para o seu dia a dia? Então, a parte de viajar, com certeza me favorece nisso, de ter outras ideias. E não por ter viajado. Eu acho que e quando eu comecei a viajar, eu viajava de uma forma e hoje eu viajo de outra. Então, eu viajava, às vezes, eu ia pra praia. E eu abria meu guarda-sol na praia, ficava olhando o mar, tomando uma cervejinha, comendo camarão. Hoje não, hoje eu viajo, eu não me satisfaço só de ir na praia e ver o mar. Eu quero conversar com a pessoa que mora ali, o que ela gosta de fazer, como ela mora. Absorver cultura. Eu acho que eu gosto disso, a minha inquietação é que nem sair do óbvio. Então você vai, às vezes que nem eu fui viajar, você fala, eu viajo bastante, eu sempre viajei sem dinheiro. Minha família, que nem eu falei, a gente é super simples, eu sou acho que um dos que mais viajou. Mas por quê? Porque eu sou simples. Então eu vou viajar, eu posso ficar num hostel, eu posso ficar num albergue, eu posso ficar numa pousada, eu posso ficar na casa de alguém, eu posso ficar num resort. Não tá mal em nenhum lugar. Em qualquer lugar pra mim tá legal. E quanto mais simples, melhor eu me sinto. Então isso me trouxe essa possibilidade de ir para vários lugares sem muito de recurso. Que legal. Acho que é legal, foi bom isso para mim, essas viagens. Não só aqui, como fora. Das experiências que você teve, sei, de arquitetura, de engenharia, qual que você tem como citar alguma que você... Recomenda alguma? Viagem, sim. Isso. Uma vez um professor meu, Edson Hiroyama, você teve aula com ele, né? Sim. Eu estava na faculdade, que nem eu te falei, eu fiz mais velha. A faculdade estava muito focada, tudo para mim era arquitetura. Sim. Né? Arquitetura. E um dia ele me disse, Alex, você precisa agora viver. E foi aí que eu entendi o que era arquitetura. A arquitetura é tudo, praticamente. Não é só o prédio, não é só a edificação, né? E talvez a viagem que eu mais tenha aprendido foi essa que eu fiz um mochilão agora em 2017, fim de 2016. E fiquei 20 dias viajando, né? Era um sonho meu já ter feito um mochilão antes de eu ter casado, antes de ter tido as filhas. E demorou 20 e poucos anos para eu ter a oportunidade de fazer isso. E foi uma viagem que não só a viagem para fora foi legal, mas a viagem que eu tive para dentro, porque eu fiquei 20 dias eu comigo mesmo que nem eu nunca tinha tido. Eu sempre tive no meio da família, no meio de todo mundo, perto de casa, eu nunca tinha ficado longe de casa. E essa viagem foi legal. Não foi a viagem para fora, mas foi a viagem para dentro que eu tive. Que legal. Foi uma viagem mais reflexão do que o local. Foi 22 dias que eu fiquei refletindo minha vida, o que eu queria para frente, né? E tá acontecendo, tudo que eu pensei naquela viagem tá acontecendo. Eu acredito muito nisso que a gente mentaliza e as coisas vão fluindo. A gente vai fazendo acontecer, né? E essa viagem, assim, o que eu mais gostei de lugar mesmo, assim, eu acho que foi Amsterdã. Eu acho que algumas vezes que eu me encontrei com você falou bastante de Amsterdã, que é o sistema viário, as coisas mudam bastante comparado ao Brasil, Exatamente. Né? Eu entrei lá e fiquei impressionado, porque na hora que eu já cheguei do aeroporto e já tinha um trem que te levava até a cidade. Então você chega de trem na cidade, sem trânsito, sem gastar, sem estresse, sem buzina. Tranquilo. Cheguei, aí tinha uma escada rolante. Na hora que eu cheguei na cidade e você vai subindo a escada, a cidade vai aparecendo pra você assim.
E na hora que eu cheguei lá em cima, foi assim um sonho do urbanista aquela cidade, né? Embora tenham outras que eu ainda quero conhecer, Copenhague, Viena, Alemanha, Você tem vários bastante, lugares. o seu pé é bastante no urbanismo, né? Muitos arquitetos não vão para essa área, né? Eu gosto, eu presto atenção, eu me incomodo. É legal, pensar no macro, assim, eu me incomodo com o diferente. trânsito muito, né? Com o espaço que o carro ocupa, né? Às vezes a gente que nem vai para um lugar, não tem lugar para você andar, mas tem aquele estacionamento gigante, não tem uma árvore, né? Então isso me incomoda muito. E Amsterdã foi isso, na hora que eu cheguei, que aquela cidade foi aparecendo, eu subi na escada, a cidade funcionando, lindo, cara. Que legal. Não tinha trânsito, as pessoas de bicicleta e pedestre andando junto, o bondinho passando e as pessoas abrindo pro bonde passar, o bonde passa, as pessoas voltam. Não tinha pra motoboy, pista, buzinando no corredor. não tinha poeira, fumaça, buzina. Buzina tem porque é uma buzina de bike, né? Você é atropelado de bike lá. Mas o que me impressionou era isso, era barco passando e bondinho e bike. Resumindo, é uma cidade funcionando pro ser humano, isso, pra pessoa. Isso. E não pro carro, não pra correria. Isso. Ela funciona na correria, mas funciona pras pessoas. A gente constrói a cidade pro carro, né? Tá sim. errado, porque existe Principalmente as brasileiras, né? existe aquela... Primeiro que a gente segue os países capitalistas, né? Que vão sempre querer focar no dinheiro. E agora a gente tá percebendo que o dinheiro não é tudo, né? Tem pessoas que nem eu perdi 3 pessoas na família com essa Covid e que o dinheiro não compra, né? Já era, você perdeu as pessoas que não tem por que ficar focado nisso. Então a gente vai começar, eu acredito muito que o urbanismo, a arquitetura vai começar a ir para uma linha mais humana, né? E o pior que o urbanismo, ele é uma das vertentes do ser humano. Sim. Só que muita gente ignora totalmente. Muita gente não, assim, o sistema brasileiro praticamente, principalmente os públicos, né? É totalmente ignorado. Você vem aqui, por exemplo, Sorocaba. É um prejuízo você ir pro centro hoje em dia. Então tem não só Sorocaba, a gente tá falando de São Paulo, tem muitos centros de cidades aí que... E por outro lado a gente tá no centro, né? Se a gente atravessar A avenida ali, a gente tá no centro. Só que tem tanta barreira de carro, e às vezes a gente vai de carro, você tem que dar uma volta para chegar no lugar que tá do seu lado, né? É muito utópico. Sim. A gente construindo prédios ainda com 3 pavimentos para estacionamento, né? Poderia ser um parque, o térreo todo parque com... Dá estação de metrô ali, que você anda pro próximo prédio, né? Dá a sensação que a gente está discutindo a conversa errada nesse sentido de urbanismo no Brasil, né? Então a gente está falando sobre onde colocar mais carros, onde parece que está tirando as pessoas e colocando mais mecânica, né? Mais automóveis, moto, enfim. Eu acredito que a gente já despertou que não é esse caminho que a gente vai mudar, né? Mas eu acho que é bem por aí mesmo. Foi feita a cidade muito pro carro. A gente já percebeu que não vai ser assim para o futuro. E a arquitetura é muito nova para o brasileiro. Eu sempre falo isso nas conversas. É muito nova, né? A gente tem 7 anos de Cal, né? Então, comparando aí a Europa, que tem 2.000 anos de história, para 7 anos é muito pouco tempo de história de urbanismo a gente tem. Em arquiteto e urbanista é muito tempo, mas o entender o que serve o arquiteto e urbanista é pouquíssimo tempo. Eu até perguntei isso antes. Você acha que o patamar dos arquitetos que surgiram no Brasil, tipo Oscar Niemeyer, foi muito grande para o que a gente está vivendo hoje, no sentido assim, eles trouxeram um patamar tão alto que todo mundo vê a arquitetura como um alto luxo. Eu até ia comentar isso, o pessoal tem medo, né? Hoje já está começando Você acha a procurar arquitetura, é aí que eu quis dizer engenharia. que a arquitetura é nova, né? Porque a arquitetura antes era para burguesia, lembra? A tradição burguesa. Era para burguesia. Hoje não é mais. Hoje a arquitetura é democrática. Hoje a gente tem lei que favorece o projeto gratuito para quem tem necessidade. Por quê? Porque um bom projeto é mais barato para a cidade do que ter que corrigir um problema depois de latifúndio, de regularização fundiária, de invasão territorial ou de processo, ou de construção em lugar perigoso. Até o custo de um processo, né? Sem envolver advogados, que é dinheiro público, envolver desapropriar, juiz, às vezes invade terra de outro. Então o projeto acabou ficando barato, né? Então não tem por que as pessoas construírem mais que nem era no Brasil, no empírico, sem projetar. Eu acho que o caminho nosso vai ser melhorar a arquitetura. Mas você acha que então, no caso, esse patamar muito alto dos arquitetos, todos os projetos que eles fizeram,
Ele influenciou na entrada do arquiteto para o pessoal mais popular? Eu acho que foi assim, eles foram a porta de entrada da arquitetura no Brasil. Eu acho que são muito importantes pra gente. Sim, né? sim, não. Alguns gostam, alguns não gostam, alguns gostam de um, outros não gostam de outro. Tem muitas referências, né? Por outro lado, a gente está com uma arquitetura que eu acredito que é uma das melhores do mundo hoje. Né? A gente tem escritórios fantásticos aí. E a gente tem um misto de tudo também, né? O brasileiro é criativo, né? Que nem a gente tem materiais, a gente tem climas diferentes, então a gente pode testar, construir. Não precisa ir longe, né? A gente está com um projeto hoje, por exemplo, em Sorocaba, que é uma temperatura, um clima. A gente tem projeto hoje em Piedade, que está aqui 1 hora de distância, mas é outro clima, é outra arquitetura, é outro jeito de pensar. E tem projeto nosso saindo em Presidente Epitácio, que também é mais quente. Então, a gente tem a possibilidade no Brasil de construir no Sul, no Nordeste. Variedade em pouco espaço. Em um país a gente tem vários climas, subclimas e soluções, né?